Boa tarde a todas, todos presentes, né? Mais uma sexta-feira, nossa sexta de gênero, não é? Então, as pessoas que realmente vêm na sexta-feira, no final do dia, né, conversar conosco e discutir conosco, é porque são pessoas de fé mesmo, né? Então, são pessoas especiais, né, que estão aqui conosco para conversar, para ouvir, né, para perguntar, enfim, né? Então, o nosso grupo Liliths, né, tem o prazer, então, né, de realizar hoje mais uma sexta de gênero, que vai fechar, né, o nosso eixo temático deste semestre, o primeiro eixo temático deste semestre, que é sobre gênero e religião, e depois, então, o nosso próximo eixo temático será gênero e movimentos sociais. E hoje a gente tem a honra, então, né, de ter a presença aqui da Solange Vicentini, que vem aqui representando a ONG, né, Católicas pelo Direito de Decidir, né, uma ONG muito importante, né, no Brasil, no exterior, que vem ganhando espaço já há bastante tempo, né, vem se constituindo, né, como uma organização bastante importante na defesa dos direitos das mulheres, né, na defesa da igualdade de gênero, não é? E ela essa ONG, então, foi fundada em 93, né, e ela faz parte, então, de uma rede de mulheres católicas e que tem, então, como base a teologia feminista, né, então, a teologia feminista visando, então, mudanças sociais. Então, atualmente, eu não sei se confere, depois a Solange pode me corrigir, se não for, né, esses dados, então, eu peguei na internet, que atualmente, então, essa ONG está em 12 países, América Latina, Estados Unidos e Europa, e vem, então, questionando as leis eclesiásticas, né, mais enraizadas, em especial aquelas relacionadas ao corpo feminino, especialmente ainda ao aborto. Recentemente, nós tivemos aqui o Dia Latino-Americano e Caribenho pela descriminalização e legalização do aborto, agora dia 28, e que a ONG também lançou uma campanha, né, uma nova campanha em defesa do aborto legal e seguro e gratuito no Brasil, né? Então, aí, por essas pautas, já pode-se, então, né, ter uma ideia da importância dessa ONG, da atuação dessa ONG, do papel que ela tem, e também, né, acho que é nosso papel se solidarizar, né, com essa ONG e apoiar essa ONG em função dos ataques que ela vem sofrendo, né, nesse contexto tão difícil, né? Então, a gente estava falando, eu e a Solange, trágico até, né, que nós estamos vivendo no momento, né? Então, Solange, né, em nome do Liliths, Grupo de Estudos de Gênero e de Mulheres, da PUC-RS, eu quero, então, te agradecer muitíssimo por ter aceito, por estares aqui conosco, né, e por, então, te disponibilizar, né, para conversar, para ouvir, né, o nosso encontro, os nossos convidados e convidadas de hoje. Muito obrigada, e é tudo contigo agora, Solange. Então, né, boa tarde, a Marlise já me apresentou, meu nome é Solange, eu sou historiadora, sou arqueóloga, militante das Católicas pelo Direito de Decidir. Atualmente eu estou na equipe de católicas e venho aqui representando toda a equipe, todas as ativistas, e já estamos aí, que nem a Marlise falou, há mais de 25 anos atuando no Brasil, né? Eu gostaria, primeiramente, né, agradecer à PUC do Rio Grande do Sul por esse convite, agradecer também à professora Marlise, porque são nesses espaços que a gente consegue dialogar, promover conhecimento e expandir também aquilo que a gente defende como católicas pelo direito de decidir, né? A segunda coisa que eu gostaria de dizer, que é muito importante, que nós não representamos a Igreja Católica, nós somos uma ONG totalmente independente, nós não temos nenhuma ligação com nenhum ramo, né, da Igreja Católica, embora sejamos mulheres que nos auto-intitulamos católicas, e que nós promovemos um diálogo,
principalmente, nosso objetivo é trazer discussão para as pessoas, que as pessoas possam dialogar, discutir, para além das doutrinas, né, para além de toda essas questões que a Marlise levantou, que eu vou elencar uma por uma aqui com vocês, tá? Eu vou fazer um breve histórico, a Marlise já falou alguma coisa, né, eu vou voltar nisso, mas eu vou começar falando de onde veio, de onde surgiu o Católicas pelo Direito de Decidir, né? Ela vai se originar nos Estados Unidos, em 1971, a partir do caso da Jane Roe e Henry Reid versus Henry Reid, né, que ficou muito conhecido na época, que na verdade a Jane chamava-se, é o pseudônimo para Norma McCorvey, né, ela morava em Dallas, no estado do Texas, e ela alegou que ela estava grávida, que a sua gravidez era decorrente de um estupro, e que por isso ela tinha direito à interrupção voluntária da gravidez, né, o que era proibido no estado onde ela morava. Bom, esse caso repercutiu nos Estados Unidos grandemente, trouxe muita polêmica, porque até então, nos Estados Unidos também era proibido, né, a Suprema Corte ainda não havia dado o direito humano das mulheres a interromperem a gravidez, né, e por que tanto problema? Porque um Henry, né, que era o representante do estado do condado de Dallas, né, no Texas, ele vai travar uma batalha contra a Jane, né, contra o pedido da Jane, porque ele era radicalmente contra o aborto, né. Com o passar do tempo, o distrito, né, o tribunal do distrito decidiu a favor da Jane, porém se recusou a mudar a legislação sobre o aborto. E aí intensificou-se mais ainda as discussões nos Estados Unidos e repercutiu no mundo todo, porque houve uma repercussão mundial, não foi somente nos Estados Unidos, né? O caso vai chegar na Suprema Corte dos Estados Unidos e só em 1973, ou seja, 2 anos após todo o início da polêmica, né, com a Jane, que finalmente a corte vai decidir que a mulher podia interromper a gravidez por si mesma, ou não, né, ela podia interromper ou não a gravidez por si mesma. Então, isso foi considerado, inclusive, um direito das mulheres, um direito humano nos Estados Unidos, e a partir daí, nenhuma outra, como foi feito na Suprema Corte, nenhum outro estado teria o direito de contestar essa decisão da Suprema Corte. Infelizmente, eu não sei se vocês acompanham, né, mas atualmente o Texas entrou, né, com um retrocesso aí para as mulheres do estado, querendo revogando aí, né, colocando a lei do batimento cardíaco, ou seja, quando o feto tiver um batimento cardíaco, as mulheres não vão mais poder interromper sua gravidez, e lançaram uma caça às bruxas, né, porque, inclusive, eles pagam, acho que $10 mil, se não me engano, para denunciar uma mulher, né, que venha querer interromper sua gravidez fora deste contexto, né, fora deste contexto das semanas aí onde aparece o batimento cardíaco. Então, a gente está vivendo um retrocesso grande nos Estados Unidos, isso também está gerando muita polêmica lá. Depois de tantos anos, né, mais de 20 e poucos anos, mais de 25 anos, que já era um direito garantido, voltou a ser polêmica, sobretudo nos Estados Unidos, na contramão, inclusive, de alguns estados latino-americanos, que aí a gente depois pode falar um pouco disso, tá? Então, como eu falei para vocês, o caso levantou uma série de polêmicas e fez surgir uma mobilização de mulheres praticantes do catolicismo de dentro da Igreja Católica, que começaram a questionar como que a Igreja tratava as questões morais, sobretudo as questões relacionadas à sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos, interrupção voluntária da gravidez,
a autonomia da mulher sobre o próprio corpo, e a gente vai dizer, né, e depois passou também a se questionar a questão da diversidade sexual. Bom, claro que isso foi também uma bomba, né, dentro do catolicismo, e a gente entende que ele veio junto com o movimento histórico. Então, acho que aqui a Marlise, né, muitas de nós aqui talvez sejamos historiadoras, e isso não está desligado do contexto histórico ao que ele estava vivendo, né, as pessoas estavam vivendo naquela época. A gente vai ter a Revolução Sexual aí na década de 60, e juntamente, né, após, né, 13 anos após, com esse caso, vai se questionar aí um monte de essas questões ligadas à sexualidade, com o advento da pílula, né, a mulher ter autonomia sobre quantas gravidezes ela podia ter, enfim, toda essa polêmica vai estar inserida aí nessa revolução sexual, né. No Brasil, o movimento vai chegar em 1993, vai ser a sua fundação, vai ser em São Paulo, articulado com outras ONGs também, que nem a Marlise falou, né, em 12 países pelo mundo, e sobretudo na América Latina. Por que na América Latina? Porque na América Latina vai ter as leis mais restritivas sobre aborto, eu digo no continente americano, né, claro que a gente também vai ter isso em outros continentes, como na África e tudo, né, mas assim, a gente vai ter nesse contexto agora a América Latina com essas restrições, essas leis muito restritivas contra o aborto, e aí a gente vai ter aí as ONGs das católicas pela América Latina toda, tá? A partir desse movimento, dessas mulheres, né, praticantes do catolicismo, vai acontecer também uma aproximação entre os movimentos feministas e as teólogas. E aí vai se iniciar aí um questionamento das próprias teólogas sobre o machismo e o patriarcado que existia, né, que existe ainda dentro da igreja, de todas as igrejas, não é só da igreja católica, mas como era um movimento de mulheres católicas, vai se começar a questionar dentro do catolicismo, né? E aí também elas começaram a questionar as suas práticas religiosas, os escritos religiosos, o clericalismo que existe, né, essa questão do sagrado, você chegar até o sagrado, como que você vai chegar até o sagrado? Só pode chegar através de um representante masculino dentro da igreja, enfim, né, que nem eu falei, as teólogas feministas elas já haviam começado a escrever já na década de 60, e o primeiro livro vai ser da Mary Daly, que vai ser uma lésbica norte-americana, que ela vai escrever o primeiro livro de teologia feminista, e que depois, esse daí vai se estender, né, as teólogas feministas vão se espalhar pelo mundo todo, e vão começar uma série de publicações e questionamentos aí, né, das doutrinas, enfim, da própria Bíblia mesmo, vão começar a questionar essa questão da inerrância, né, da Bíblia, ou seja, a Bíblia, tudo que está escrito lá não pode ser nunca questionado, né, a Bíblia Sagrada, e aí vai começar todo um movimento de contextualização histórica dos escritos da Bíblia, quem havia escrito, a quem estava sendo dado voz nesses escritos, quem eram essas pessoas, e depois estudos mais aprofundados, né, sobre o silenciamento das mulheres ao longo dos séculos, pela própria Igreja Católica, nos próprios textos bíblicos, enfim. E aí nós vamos ter expoentes sobre essas teólogas feministas, e aí eu vou falar aqui de uma gigante, que é a Ivone Gebara, muitas de vocês já devem ter ouvido falar sobre ela, é uma teóloga feminista brasileira. A Ivone se posicionou publicamente a favor da legalização do aborto, né, não como método contraceptivo, obviamente, né, não é esse o foco. Então, o foco é que se tenha uma educação sexual para que não se chegue nisso,
né? Mas que era um absurdo a gente defender que uma menina de 12, 10, 9 anos estuprada tivesse que levar a sua gravidez adiante. Que isso era uma violência contra as mulheres, uma violência contra as meninas, né? Sim, Letícia, eu vou chegar nessa parte, né? A Ivone ela reclama até hoje, né? A gente tem as vozes da Ivone, as palestras da Ivone, ela reclama até hoje que o jornalista que fez a entrevista com ela omitiu essa parte, né, que ela falou que ela era a favor da interrupção da gravidez, nesses casos específicos, e não como método contraceptivo. E a partir daí, a Ivone foi perseguida pela igreja, né, ela foi obrigada a sair do país, impuseram a ela aquele silêncio obsequioso, né, assim como também impuseram ao Leonardo Boff. Ela ficou muito tempo fora, depois ela voltou, mas continuou com seus escritos, com as suas aulas, suas palestras e os seus livros, né? E escreve até hoje. Ela é, assim, considerada um expoente na América Latina, no Brasil, na América Latina e no mundo todo. Ela é reconhecida no mundo todo e ela se auto-intitula como ecofeminista. E tem continuado aí a sua saga, né? A gente vai ter outros nomes também na teologia feminista, a gente vai ter aqui, né, Nancy Cardoso, a Luz Marina Garcia, a Romy Bank, Mary Hunt também, que é uma teóloga norte-americana, e fez muitos escritos, ela tem algumas publicações para as próprias católicas pelo direito de decidir, né? E aí é muito importante dizer que essa aproximação com o movimento feminista fez com que muitas não só questionassem os escritos e enfim, né, toda a doutrina, mas também o seu lugar dentro da igreja, né, aquele lugar sempre ocupando aquele lugar subalterno, aquele lugar que não era de poder, não era de decisão, não era um poder de decisão, sempre ali, sempre aquele trabalho mais considerado manual, digamos assim, mas nunca nas instâncias de poder e nunca nas instâncias de decisão, né? Vocês querem que eu fale tudo, ou vocês querem fazer perguntas agora, vocês vão anotando? Marlise? Eu acho que tu pode ir seguindo, Seguir? as perguntas Tá no bom. fim, a não ser que alguém tenha alguma pergunta nesse momento, queira se manifestar, não sei. Não? Então, eu vou seguindo, tá? Bom, nossos campos de atuação. Então, a gente atua em algumas frentes no Brasil, isso já há mais de 25 anos, né? Então, nós atuamos numa mudança de padrões culturais e religiosos. O que é isso? Através das discussões, né? Como que a gente faz isso, né? Através da prática das teorias feministas, inclusive da teologia feminista, como eu acabei de falar. Por quê? Porque a gente reconhece que as religiões são profundamente importantes no cotidiano, né, das pessoas, influenciam suas decisões, os seus comportamentos, o seu dia a dia, né? Dentro disso, o que a gente considera? A gente considera que as religiões, elas devam ajudar as pessoas a ter uma vida digna e saudável, e não a todo momento condenar leis morais, com condutas morais, enfim. Que não deve dificultar também a autonomia e a liberdade, especialmente a sexualidade, a reprodução das mulheres, né, dos homens também, né, a gente não fala só isso, mas como a gente é uma ONG mais voltada para os direitos humanos das mulheres, então a gente parte mais por essa linha, né? E como que a gente faz isso? Com espaços como esse, promovendo diálogo, espaços como esse, né, na academia, rodas de conversa, seminários, na imprensa também,
podcasts, publicações, movimentos sociais, diálogos com os movimentos sociais, né, e quem queira dialogar com a gente. Não é uma coisa muito fácil, né? Então, nosso objetivo principal é promover o diálogo. Vamos pensar, vamos dialogar. Isso que eu penso, isso que eu acredito, ele é inclusivo ou ele é excludente? O que eu acredito causa sofrimento ou causa alegria para as pessoas, né? Aquilo que a gente está dentro daquilo que você prega, né, ou que você vive, né, está de acordo com a questão da justiça, né, que justiça é essa? Enfim, são questionamentos aí, muitas vezes não muito aceitos, na maioria das vezes, né, sobretudo por aquelas pessoas que não aceitam o Concílio Vaticano II, quando foi feita uma promoção de uma mudança radical na igreja pelo Papa João XXIII, né, que era de trazer a igreja mais para perto das pessoas, não para longe das pessoas, né. Outro lugar onde a gente atua também é na defesa do Estado laico. Por quê? Porque a gente entende que nenhuma profissão de fé deve reger as leis do Estado. Que moral religiosa não pode virar política pública, né? E que as decisões legislativas, judiciais, políticas, públicas, elas devem ser formuladas à luz dos direitos e dos princípios da justiça, né? Aí muitas pessoas falam, mas então vocês pregam o Estado ateu. Não, o Estado laico não é um Estado ateu. Ele é um Estado que respeita todas as fés, né? Porque ele tem que garantir a equidade de todos os cidadãos, independentemente de qualquer religião. É isso que é um Estado laico. Depois a gente pode questionar esse Estado laico no Brasil, né? As historiadoras aqui vão me ajudar. A gente vive num país colonial, aonde não foi feita de maneira total ainda esta separação entre igreja e Estado. Então, a gente vai ter aí uma interferência, sim, nas nossas políticas públicas, né? Enfim. Outra frente na qual a gente atua são os diálogos interreligiosos. Por quê? Porque a gente acredita que as diferentes religiões, elas podem dialogar e se respeitar mutuamente. Isso que é um Estado laico, né? Evitar conflitos por motivação religiosa. Eu costumo dizer que também, mas aí é um grifo meu, né, que a gente não pode dizer tolerância religiosa. Eu não gosto muito dessa palavra, porque tolerância passa aquela ideia que você está suportando o outro, você não está dialogando com o outro. Eu suporto você, porque eu necessito, né, de dizer que eu promovo o diálogo interreligioso, mas eu não te agrego, né? Eu não discuto com você. Então, um pouco de cuidado aí com essa palavra, né? E a outra frente que a gente atua, que é a mais polêmica, né? Que é a questão da descriminalização e legalização da interrupção voluntária da gravidez, porque a gente, no catolicismo, nunca houve um consenso sobre a interrupção voluntária da gravidez. Desde os teólogos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, existe uma polêmica quando que a alma, né, quando que a alma era infundida no corpo, naquele ser que estava se formando, né, para os homens acho que era 40 dias, para mulheres eram 80 dias, alguma coisa assim, né, e também entendemos que este tema sempre esteve ligado a contextos históricos, que eram flexibilizados, né, de acordo com os interesses dos governos e interesses da igreja também. Por que da igreja? Porque muitas vezes a igreja, ela estava ali, muitas vezes ela foi cooptada, né, a instituição foi cooptada pelo Estado, ou foi, enfim, né, e aí os interesses todos passaram a ser um emaranhado, né, um emaranhado de coisas intrínsecas e complicadas, né.
que mais que eu posso dizer, né? A gente defende a justiça reprodutiva e a autonomia das mulheres, né, em todas as esferas da sua vida, né? Entre elas a decisão da maternidade. Se é decidir que se tenha maternidade, que seja uma maternidade digna, com todas as condições financeiras, psicológicas, apoio do Estado, né? Se ela decidir por não, que ela não seja criminalizada por isso e nem condenada pela sociedade, né? A gente também costuma dizer, né, que no Brasil, na verdade, a interrupção voluntária da gravidez, ela já é, para quem tem dinheiro, ela já é legalizada, né? A gente vê um problema muito grande nas questões das populações mais vulneráveis que fazem esses abortos inseguros e morrem, né? Então, a gente pensa qual seria essa vida que se defende muitas vezes, né, e que se promove a morte das mulheres, né? E aí, como eu disse, a gente defende educação sexual para decidir, anticonceptivos para não abortar, né, e o aborto legal e gratuito para não morrer, né? Outra questão muito importante que a gente toda vez que a gente vai falar sobre isso, a gente diz sobre a doutrina católica, que na tradição católica existe uma questão que se chama liberdade de consciência, que tem um grande valor, porque é a base da dignidade humana. Como isso, né? Porque, assim, em algumas situações que são moralmente difíceis, que existe esse recurso da liberdade de consciência no catolicismo, que é melhor você decidir atuar de acordo com a sua consciência, com aquilo que você considera sensato naquele momento, razoável e bom, ainda que não coincida com as normas e com as autoridades, né, da nossa igreja, né, da igreja. E, inclusive, esse recurso foi utilizado muitas vezes por soldados nas guerras, né? Os soldados da Segunda Guerra Mundial, muitos relataram que eles eram obrigados, né, muitas vezes, a se defender na guerra, né? E eles, naquele momento, não podiam fazer outra coisa. Enfim, é mais ou menos isso sobre essa questão, né? E também por uma questão que a gente nos parece estranho, um Deus, né, que aponte o dedo a todo momento para as mulheres, condenando, né, sempre condenando, aquela condenação de Eva ainda, né, enfim, tratando-as, né, como condenando-as eternamente a uma condição de inferioridade, uma condição de subalternidade, como se nós não fôssemos sujeitos morais, capazes de decidir com responsabilidade, com autonomia, né, suas próprias decisões na sua vida, nas suas vidas, enfim, né, no seu cotidiano. Eu acho que eu gostaria de abrir para vocês fazerem perguntas. Vocês fiquem à vontade, eu vou terminando por aqui. Eu só gostaria de dizer que eu me sinto muito lisonjeada em ter a professora Marlene de Favre aqui com a gente, né? Eu já acompanho ela há muito tempo, as poesias, os livros, enfim, né, toda a trajetória dela na universidade, inclusive a perseguição que ela sofreu, né? Que foi muito pesado, né, na época, e eu acho que ali foi o início de alguma coisa que a gente via que ia começar, e, professora, muito obrigada por a senhora estar aqui. Muito obrigada. Eu abro agora para as perguntas. Muito obrigada, Solange. Então, está aberto para perguntas, né? Eu acho que temos aí um tempo bom para perguntas, e eu acho que esse tema e a própria atuação da ONG que a Solange está aqui representando, ela instiga muitas perguntas, né? Então, não sei quem é que quer começar,
né, fazer perguntas. Eu tenho algumas também, mas queria deixar se alguém quiser fazer. Senão eu começo. Bom, Solange, vou começar então, tá? Eu queria te perguntar um pouco, né, sobre tu falaste aqui, né, sobre algumas iniciativas, né, como a interreligiosidade, a questão do Estado laico, o Estado laico, né, e entre outras, né, então eu gostaria de te perguntar sobre a relação, como é a relação, né, de vocês, né, da ONG com as outras religiões, né, com as igrejas pentecostais, por exemplo, né, como é essa relação, como tem sido essa relação, especialmente aí nos últimos anos, né, que tu, se tu pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Então, Marlise, a gente tem aquela ideia da igreja monolítica, né? Que ela é monolítica tanto dentro da Igreja Católica como nas outras fés também. Então, a gente acha que todo mundo que é evangélico é retrógrado, né, ou é conservador, enfim, né, e a gente tem visto com esses movimentos, que são movimentos que a gente considera progressistas, então eu vou falar o nome de alguns aqui, né, evangélicas pela igualdade de gênero, evangélicas pela legalização do aborto, né, evangélicos pelo Estado Democrático de Direito, enfim, e outras denominações, inclusive algumas denominações neopentecostais, né, a gente tem um relacionamento, assim, muito bom. Agora a gente também tem uma aproximação com os espíritas progressistas. Então, dentro de todas as religiões, a gente vai ter aqueles que são mais conservadores, eu diria retrógrados, conservadores e progressistas, né? Então, com esses, até alguns conservadores, a gente consegue dialogar e promove aí com outras religiões, o candomblé, a umbanda, promove seminários, enfim, né? A gente tem uma certa aproximação com eles. Logicamente, né, nós somos abertos à discussão, a gente já falou isso, mas obviamente com quem quer dialogar, né, e não é fácil você dialogar, sair do seu lugar da religião, muitas vezes aquele lugar onde você acredita que é absoluto, né, e mexer com todas esses portos seguros, né, que as pessoas muitas vezes se baseiam, né, se embasam para poder seguir adiante nas suas fés, né. Então, a gente tem esse bom relacionamento aí nesses grupos, e promove, sim, promove encontros, enfim. É mais ou menos por aí. E dentro da Igreja Católica, a mesma coisa. A gente tem, embora seja bem espinhoso, né, a gente tem com essas pessoas um pouco mais progressistas, a gente tem um bom relacionamento, né, a ONG, né, tem um bom relacionamento. A ONG já existe há muito tempo, eu não estou lá há muito tempo, mas existe sim, né, um bom relacionamento. Mas, obviamente, existe também, né, dentro aqueles que são mais difíceis de diálogo, que tem um pouco mais de dificuldade de discutir essa questão sem levar emoções, né? Eu digo que esse tema aparece sempre jogo Palmeiras e Corinthians, Fluminense e Flamengo, né? Contra e a favor, e, na verdade, ele deveria ser discutido à luz das questões da saúde pública, né? E todas essas questões aí, à luz do direito humano, do Estado laico, enfim. Mais ou menos isso daí. Obrigada. Outra coisa, assim, né, emendando um pouco nessa mesma pergunta, tu diria que esses ataques frequentes que vocês vêm sofrendo, né, esses ataques, né, considera que eles vêm mais do Estado dito laico, né, ou
né, dos outros grupos religiosos, dos grupos religiosos em si, quer dizer, vem de dentro do próprio universo religioso, né, ou ele é externo, mais ligado à sociedade civil, ao campo da política, enfim. Olha, Marlise, vem de todos os lados. Atualmente vem de todos os lados. Nós podemos escolher, inclusive, né? Mas é claro, né, como eu disse aqui, existe uma dificuldade muito grande de uma parte, né, de alguns setores das igrejas, de discutirem essa questão mais abertamente. Então, de dentro dos próprios, alguns segmentos, não todos, né, mas alguns segmentos dessas igrejas, elas, infelizmente, promovem, assim, esse tipo de ataque, por não aceitarem discussão, por não aceitarem sair daquele lugar comum, né, e poder discutir um pouco mais essa questão mais profundamente. Aliás, todas as questões mais profundamente, né? Muito bem. A Márcia quer fazer uma pergunta, Márcia, primeiro. A Márcia Muriel, né? Eu queria fazer uma, mas eu não achei, eu também não, eu não achei. Então, tu ficou em terceiro lugar. Eu não achei a mãozinha. Não, mas vamos aí, pessoal, podem perguntar. Solange, eu queria te dar os parabéns pela fala, fiquei muito surpresa, assim, né, realmente não esperava, né, eu sou agnóstica, né, se é que isso a gente pode, né, mas, assim, fiquei muito surpresa. Tem uma pergunta, eu trabalho e estudo violência doméstica, né, trabalho como estudo violência doméstica, e é muito comum ouvir de várias mulheres, de várias, né, condições sociais e religiões, enfim, a seguinte fala: eu estava sofrendo uma situação de abuso, uma situação de violência, a lei, essa lei do Estado laico me permite que eu me separe, mas existia alguma lei interior que me dizia que eu não podia. Como é que vocês, então, dessa ONG, lidam com essa questão da indissolubilidade do casamento? Para tantas mulheres é uma coisa internalizada e que é um problema seríssimo na hora dessa tomada de decisão, que é vital, literalmente vital para elas. Para nós, né? Olha, Márcia, a gente combate justamente esses discursos que promovem a violência contra a mulher e essa perpetuação daquela coisa de sofrimento, né, que você tem que sofrer, sofrer e sofrer e sofrer, né, infinitamente na sua vida, né. Então, o que nem eu disse no início, parece um Deus punitivo, né, um Deus que não traz vida, um Deus que não traz felicidade, um Deus que não traz, não promove a liberdade, não promove a pessoa integralmente. Como que pode, esse sempre foi esse, como que pode uma coisa assim, né, como que pode esses discursos todos que a gente tem visto se intensificarem, inclusive, né. Existe a questão aí eu vou falar por mim, tá, porque, assim, né, a ONG não tem, assim, a gente vai numa coisa mais de estudos, né, estudos acadêmicos, tudo, que nem eu falei, mas, assim, a gente não está, assim, ligado diretamente a nenhuma entidade religiosa, né, que nem eu falo, né, a gente diz que é católico, mas não é um lugar confortável, né, não é um lugar confortável de estar, mas a gente combate esses discursos, sim, inclusive porque existe toda uma teologia feminista que combate esse tipo de discurso, e é um longo percurso, sabe, Márcia, até as mulheres descobrirem, até as mulheres terem contato com essas teólogas, terem contatos com essa nova maneira de enxergar, não é uma coisa fácil. Então, eu não sei se eu te respondi mais ou menos. Não, inclusive eu vou procurar isso, porque eu penso que a base de muita coisa, né, está realmente na nossa formação católica, que está na origem, né?
E essa insolubilidade do casamento, a questão da fidelidade, a própria questão do chamado adultério feminino, né, que é uma coisa muito complicada para nós, né, e que tem toda essa tradição, né, enfim, toda essa carga, né, imagina que em pleno século XXI existe o que eles chamam na bioética de adultério casto, né, é quando tu faz a inseminação com um sêmen que não é do teu marido, mas não diz para ele, né? Então, tu imagina, em pleno século XXI. Né? Então, assim, ó, a gente está com essa carga, ela existe na gente, a gente vê todos os dias, né? E sempre eu penso, o que resta para as mulheres quando elas vão se aconselhar nas suas igrejas? Aí vai ter aquela igreja que vai dizer, fica, é teu karma. A outra, sabe? Então, olha, não, sabe? Isso aí atrapalha, né? Não ajuda. Não, e como você falou, Márcia, a gente vê isso em todas as religiões, né? A gente vê essa questão que é muito mais uma questão patriarcal, é muito mais uma questão de domínio mesmo, de controle social e de querer, né, aquela coisa, do que, de fato, né, uma questão divina, enfim, né, é uma coisa muito complicado. Então, aí, que nem eu falei, eu estou falando a partir, né, um pouco das minhas experiências, mas sempre me questionei desde menina, que Deus é esse, que obriga você a apanhar todo dia, que obriga você a suportar uma pessoa que não te respeita, né, que obriga você a... Então, fica aquele paraíso, né, aquela discussão que você vai... a vida após a morte, no paraíso, quer dizer, não, a nossa vida é aqui, né? Inclusive, a teologia da libertação já falava isso, né? E depois as teólogas feministas elas vão ainda, mais ainda, né? Bater nessa tecla, né? Que a nossa vida é aqui agora, né? Nossa comunhão é aqui, enfim, né? Mais ou menos por aí. Vou entrar, então. Solange, primeiro, muito obrigada, e um prazer te ouvir, assim, dá um misto de felicidade, alívio, é uma série de sensações, assim, porque como é importante a gente ver, né, pessoas, mulheres que têm esse chamado religioso, assim, e que têm o pensamento livre também, né? É uma felicidade, assim, te ouvir falar e ver toda essa perspectiva que tu traz de dentro da religião. E eu trabalho um pouco com discursos religiosos também, construção da figura da mulher e da maldade a partir dos discursos religiosos, e eu fico imaginando, assim, o que devem falar sobre vocês, né? Qual é o tipo de discurso que constrói com relação a vocês. E eu queria que tu falasse um pouco, assim, de como a gente imagina, né? Mas eu gostaria de saber um pouco mais, assim, como é que recebida a ONG dentro da igreja, dentro da própria Igreja Católica, assim, instituições um pouco acima, assim, do nosso mundo aqui, regional e nacional, né? Porque a gente conhece bem, assim, esse lado bastante conservador da Igreja Católica, principalmente lá pelos anos 90, né, que eu e a Paula, esses dias ainda estávamos dando uma oficina sobre gênero e educação, e falando sobre isso, né, sobre aquele contexto da onde a Igreja traz a questão da ideologia de gênero, que parte do próprio Vaticano mesmo, né, daqueles papas mais conservadores, João Paulo II, Ratzinger, vem para a América Latina, e a partir dali desemboca nessa confusão que a gente está, porque foi um discurso apropriado por outros grupos conservadores, né? Então, como é que é para vocês esse embate dentro da própria instituição, da instituição religiosa? Olha, Muriel, como eu falei no início, a Católicas é uma ONG totalmente independente,
Nós não temos nenhuma ligação com, assim, nenhuma, não que a gente não tenha ligação com alguns segmentos, né, alguns grupos católicos ou mais progressistas, enfim, mas a gente não tem nenhuma ligação oficial com a instituição, né, e é claro que existe uma resistência, né, porque o tema é espinhoso, o tema é difícil, então a gente não, assim, é difícil, uma coisa difícil, né, mas como eu disse, a gente está lá, promove esses debates, promove essas discussões, né, existe inclusive das publicações, que é muito bom, que é muito boa, depois eu até posso ver, tentar enviar para a professora Marlise, que é uma publicação antiga já, mas ela traz, né, sobre o catolicismo no século XXI, o que seria ser esse católico no século XXI, e uma das questões que estão lá é justamente uma certa dissonância entre a instituição e a prática dos católicos, né? Ninguém em sã consciência mais defende que uma menina de 10 anos deva levar um estupro, uma gravidez adiante de estupro, né? Isso é uma violência. Isso é uma institucionalização da violência contra meninas e mulheres, naturalização dessa violência. Então, a gente conhece muitas pessoas que se dizem, né, que ainda se auto-intitulam, mas que já não corroboram mais com esse tipo de pensamento, inclusive na questão dos métodos contraceptivos. A gente vê uma parcela enorme, né, de pessoas que cumprem os ritos, né, vão até nossas igrejas, enfim, mas elas praticam o seu planejamento familiar de uma maneira consciente, uma maneira responsável. Por quê? Porque não é possível, né, uma família viver dignamente sem você ter recursos financeiros. Então, isso se chama planejamento familiar responsável. Então, é por aí, assim, a gente vê por aí. Chamam vocês, assim, venham aqui. Solange, vem cá, que a gente quer falar com vocês agora. Não acontece? Olha... Solange, que história é essa de ficar falando por aí agora que... nunca tomaram piti, assim, mas... Não. Já houve declarações públicas, né, mas não teve esse tipo de questionamento, até porque é isso que eu estou te dizendo, é uma ONG totalmente independente que não está ligada a nenhuma ramificação eclesiástica, né, assim como outros grupos também que se dizem católicos, né, enfim, promovem aí, né, uma certa, como é que eu vou dizer isso, né, uma certa perseguição aí a outras religiões, né, enfim. Mônica. Tony. Agora sou eu. Solange, também só quero reiterar, né, foi muito boa, né, a tua fala, né, pra gente... A gente convidou também mais para o pessoal ficar conhecendo um pouco também sobre, né, os católicos pelo direito de decidir, que tem muita gente que não conhece a ONG, né, e já faz muitos anos, né, que desde a década de 70, né, eu conhecia de 80, mas eu não conhecia esse início lá nos Estados Unidos, né, mas pelo que você nos falou, né, os católicos pelo direito de decidir, a gente pode dizer que ela se baseia num triplé, né, que é a religião, no caso a religião católica, né, do direito católico, os direitos humanos e o Estado laico. E nesse sentido, eu queria saber se vocês têm algum posicionamento, alguma campanha, alguma coisa de acolhimento mesmo, sobre a questão da prostituição feminina, né, nesse contexto de autonomia das mulheres com o corpo, né, como vocês lidam com isso, né, e se tem, né, alguma campanha, alguma coisa que vocês
tratem com essas questões. E depois, assim, eu queria que me falasse se é possível, né, ser feminista e ser católica, né? Que eu sou feminista, mas eu não sou católica, eu sou luterana, né? Onde já tem um outro, né, tipo de viés, né? Assim, mas Claro, eu queria que claro. falasse um pouquinho mais sobre isso. Porque até a religião luterana a gente tem um pouco mais de inserção feminina, né, na igreja, nas questões, né, para as pastoras, tem tudo, né, bem... e essa discussão de gênero é bem mais antiga, né, do que na própria religião católica, né? Sim. Mas Olha, cada uma com a sua fé, né? claro, olha, Mônica, a gente, no catolicismo, também essa discussão vem há mais ou menos uns 40 anos já. Até uma fala da Ivone, né? A Ivone Gebara uma vez deu uma palestra e ela falou, nós estamos aí gritando, falando há 40 anos já. Né? Mas existe todo, né, uma dificuldade, existe toda uma estrutura da igreja, né, católica que não promove, né, não promove, aí a gente vê que às vezes ela dá, né, o Papa Francisco mesmo, às vezes ele dá uma avançada, né, ele anda um passo para frente, dois para trás nessa questão, né, teve o Sínodo da Amazônia, que tentou aí trazer essa questão do diaconato feminino, mas enfim, né, houve muita resistência pela estrutura, né, pela estrutura da igreja toda, né, mas as mulheres já estão aí há muito tempo, no catolicismo discutindo, há muito tempo já trazendo, mas faz toda a diferença, como você falou, né, o protestantismo, as mulheres estão lá, né, elas estão lá na frente, elas são pastoras, elas são líderes de igreja, né, a gente vai ter a Luz Marina Garcia, maravilhosa, né, a Romy Bank, que é a do CONIC, né, também são pastoras excelentes, né, que já trazem essa discussão aí também, é de um outro ponto, é de um outro lugar que elas discutem isso, né. Então, essa é uma questão. A questão da prostituição, a gente não tem, assim, uma discussão mais aprofundada sobre esse assunto. A gente sempre, o que nós discutimos, é a questão da objetificação dos corpos das mulheres. Então, muitas vezes, não sei, é a autonomia total da mulher, ela vai ser prostituta, por que razão? Por que ela está ali naquele momento, né? É uma exploração econômica, é uma questão econômica, é uma questão, enfim, né? Quase sempre é uma questão econômica, né? E a gente, que eu falei, a discussão é mais por aí, a gente não tem ainda, assim, um foco mais mais tratando sobre isso, né? Inclusive, se vocês entrarem lá no nosso canal do YouTube, teve um chamado Café Teológico, que era uma teóloga que estava com a gente há um tempo atrás, né, mais recentemente, e ela promoveu um debate sobre isso, sobre a prostituição, e quem vai falar vai ser, inclusive, uma freira, que trabalha com isso numa das pastorais, né. Então, seria interessante, se vocês quiserem assistir, tá lá, o Café Teológico tá lá. É só vocês entrarem lá no YouTube que vocês vão achar. E a questão de ser feminista e católica, né, existem valores como justiça, igualdade, enfim, que é a base do catolicismo, essa daí, né, que são totalmente compatíveis com o catolicismo. Então, essa que é a base da nossa discussão, enfim, né, da nossa promoção de justiça. A nossa ONG promove a justiça social, baseado nesses pilares aí. Bárbara, agora? Sim, deixa eu abrir meu vídeo para vocês não ficarem só vendo minha foto. Então, boa tarde a todas. Eu acho que é a primeira vez que eu venho aqui no grupo, então talvez vocês não me conheçam ainda. Eu me chamo Bárbara, eu sou formada em História e sou mestranda em Diversidade Cultural e Inclusão Social aqui pela FEVAR. Agora sim, está um pouco... Deixa eu aumentar meu som aqui. Melhorou agora? Agora piorou. Antes já estava bom. Ai. Agora. Deu.
esse mundo tecnológico. Bom, então eu me chamo Bárbara, eu sou formada em História e mestrando em Diversidade Cultural e Inclusão Social, estou finalizando agora e buscando ingressar no doutorado, e eu trabalho especificamente mais com as infâncias e juventudes, mas eu também faço parte do primeiro coletivo feminista de Nova Petrópolis, que é a cidade onde eu nasci, é uma cidade aqui na Serra Gaúcha, pertinho de Gramado. E nós estamos trabalhando há mais ou menos um ano já, mas por enquanto com um grupo menor de mulheres nessas discussões sobre o feminismo, as vertentes do feminismo, a história do feminismo, enfim, diversas discussões. E eu fiquei pensando se a ONG já fez algum trabalho aqui na região, porque nós estamos buscando agora expandir o nosso coletivo para conversa com outras mulheres do município. Só que é um município que tem toda a questão da colonização alemã muito presente, tem muita questão do machismo, do patriarcado, e a igreja também vem com muita força aí, né? Então eu pensei se a ONG já teve algum trabalho nessa região e se seria possível daqui a um pouco eu entrar em contato contigo e alguém da ONG poder vir fazer uma conversa com a gente também, né? Mas isso já pensando no ano que vem. E obrigada pela fala, eu adorei conhecer mais. Legal. Bárbara, olha, a gente está aberta, pode chamar a gente quando a gente quiser, é só uma questão de agenda. E a gente tem uma ativista aí no Rio Grande do Sul, eu vou ver agora qual que é a cidade dela. Não é a sua cidade, isso eu sei, mas ela é aí do Rio Grande do Sul, e elas têm promovido bastante diálogo, têm promovido algumas ações, e aí a gente pode colocar vocês em contato. Depois você passa para a professora Marlise o seu contato, o seu nome completo, o seu contato, tudo, e a gente entra em contato contigo. Quando quiser que eu vá aí também, se quiser me chamar para a gente conversar aí no ano que vem no seu coletivo, pode chamar. Ai, com certeza, muito obrigada. Eu vou deixar meu contato aqui no chat, então. Obrigada. Mais alguém? Posso eu? Pode, Posso Paula. eu? Deve? Tudo bem, muito obrigada, Solange, pela tua fala, enfim, no grupo. Acho que enriqueceu muito, sim, para todas nós que fazemos parte aqui do grupo. Eu estava pensando, enquanto acho que foi na pergunta da Mônica, não sei, eu já casei na Igreja Católica, né? Então eu fiz aquele famoso cursinho de noivos que tu tens que fazer para casar. E aí eu lembro como se fosse, eu casei em 2001. Acho que a Paula caiu. Desculpa, gente, eu não sei o que está acontecendo, ele vai e volta. Eu achei Não, até que era voltou agora. Tá. Voltou, Paula. Voltando, então, eu casei em 2001, já faz muitos anos, né? Mas eu lembro da pessoa que coordenava, que era sempre um casal eleito lá, não era o padre, né? Não era um casal modelo da igreja, e ela falou muito sobre essa questão dos métodos contraceptivos. E eu queria saber se vocês que fazem parte da ONG, vocês trabalham também mais efetivamente na igreja, né? Eu entendi que a ONG não tem nada a ver, mas, enfim, as membros da ONG, elas fazem esse trabalho também de catequese, de curso daqueles finais de semana de casais, enfim, se isso acontece, não acontece, e se ainda, né, atualmente, isso é recomendado nos cursos de noivos, né? Porque eu me lembro que ela foi, inclusive, a pessoa, né, ficou constrangida em falar para a gente sobre não utilizar, porque na verdade era essa, no slide estava escrito não pode usar pílulas anticoncepcionais, e bem claramente assim, e ela dizendo que obviamente é uma recomendação da igreja, mas que ela entendia, assim, houve um certo constrangimento. Oi, Paula, olha, não, nós não participamos, como ONG, não. Talvez alguma membra participe individualmente, assim, mas não participamos, né? E o que a gente promove são essas discussões, né? A maioria lá é de tradição católica, mas algumas também não é todo mundo que é da Igreja Católica, né?
Então, você tem algumas práticas até que algumas... A gente estava brincando outro dia, né, que existe um não lugar, né? Porque aí você enfrenta problemas dentro, enfrenta problemas fora, né? Então, é aquele não lugar de quem está sempre questionando, de quem está sempre conversando. Mas, como eu te disse, não é... Nós não temos nenhuma ligação com nenhuma uma promoção de nenhuma ramificação, assim, dentro da igreja. Obrigada. Acho que a Marlise quer. A Marlise achou a mãozinha. Vai, Marlise. Gente, eu fiquei aqui, as perguntas geram mais perguntas, né? Mas, enfim, fiquei pensando no cursinho de noiva da Paula, que eu também fiz esse cursinho de noiva, só que eu fiz lá na década de 80, um horror. No meu cursinho, a pauta era doença venérea. Só. Era só, gente, era para assustar mesmo, assim, era assustador, né? Mas, enfim, esses cursinhos eu acho uma abominação, assim, né? Mas só um comentário, assim, né? Nada a ver com a ONG de vocês. Mas eu fiquei pensando aqui, Solange, tá? Algumas coisas que tu disseste, tá? Que eu fiquei na dúvida, e até vinculando um pouco com essa questão, né, de nós não participamos, né, de nenhuma dessas iniciativas, digamos assim, de, como a gente pode dizer, não é catequese, né, mas essas práticas, digamos assim, iniciativas da igreja propriamente, né, como grupo de católicos, né, seja de doutrinação, enfim, né, de ajuda, enfim, né, e aí até eu ia perguntar, e aí tu pode responder se vocês têm alguma atuação junto à comunidade, com grupos de mulheres, né, mulheres carentes, ou em algumas comunidades que vocês atuem, até no sentido um pouco que a Márcia colocou, né, dessa questão de ajuda, de esclarecimento para essas mulheres, né, que muitas vezes elas vão, e a gente viu isso na fala, na outra fala que a gente teve com a professora Êdola, né, que o título da fala dela era porque elas continuam enchendo as igrejas, né, então as mulheres, elas continuam enchendo as igrejas, elas vão muito para a igreja buscar essa ajuda, até, e muitas vezes, né, pelo combate a essa violência, né, para se proteger dessa violência, né, então como a igreja, né, não estou falando católicas, né, mas a igreja em si acaba sendo um refúgio para muitas mulheres, né, e a gente também trouxe à tona que muitas vezes essa igreja acaba sendo tão violenta quanto, né, a sua própria casa, o seu marido, enfim, né, como é que a gente sabe que também tem muita violência dentro da igreja, e como a ONG, né, lida com esse grupo de mulheres, se ela faz algum trabalho nesse sentido de atendimento, né, essa é uma primeira questão. E aí, vinculado a isso, eu não sei se eu vou me fazer entender aqui, porque eu vi tu falando, né, e tu falaste várias vezes, né, não, nós não somos de nenhuma igreja específica, né, ou não somos vinculados a nenhuma instituição específica, e aí tu frisaste várias vezes, nós nos intitulamos católicas, né, nós nos chamamos católicas, né, mas não há uma afirmação do católicas de uma forma mais institucional, né, e aí eu lembrei que, eu acho que foi ano passado, me corrija se não foi, que teve uma confusão lá com Dória, né, com o Estado de São Paulo, que proibiu, né, vocês, ou a ONG, de se denominarem católicas, houve uma coisa assim, né, de a proibição, não sei se partiu do próprio governador, ou de onde partiu, né, dessa proibição, né, então também que se tu pudesse falar um pouquinho isso, sobre essa identidade de católica, né, como ela se constitui, nós somos católicas por quê? Né? Porque nós fomos batizadas católicas, nós vivemos o catolicismo, enfim, né? Falasse um pouco nesse sentido. Não sei se eu fui confusa demais, né? Tentar responder uma e depois responder a outra, né? Marlise, lá todas tiveram alguma passagem pelo catolicismo. Essa que é uma coisa importante de dizer.
embora não sejam todas... Acho que é praticante essa palavra que eu queria dizer, praticante. Eu pergunto para você, o que é ser praticante, né, da religião? É seguir o quê? É promover a justiça, promover a paz, promover a igualdade, né? Ou será que é só ficando, né, ali naquele momento dissociado, né, da prática, a sua fé, da sua prática, enfim, né? Essa que é um dos questionamentos principais lá que é feito, né? Você comentou sobre a questão do governador. Não foi, não tem a ver com o governador. Existe um grupo um centro, né, chamado Centro Dom Bosco, ele entrou com uma ação contra católicas, e aí, contra a ONG, né, e aí nessa ação eles impuseram, né, o objeto da ação era que não se usasse mais o nome, não se pudesse mais usar o nome, porque se utilizam aí, né, a gente defende essa questão, a ONG, né, a ONG defende essa questão da justiça, enfim, dos direitos sexuais e reprodutivos, né, e aí eles entraram na primeira instância, eles perderam, e depois eles recorreram, e na segunda instância eles ganharam. Está tramitando aí, a gente recorreu, né, a ONG recorreu, e nós estamos aguardando aí os próximos passos aí para ver o que vai acontecer, né? Eu acho que é isso, Marlise, eu acho que essa questão do praticante, é isso que eu te digo, você pode seguir um rito, como muitas pessoas seguem os seus ritos religiosos, né? Mas muitas vezes ele é dissociado daquela questão mais prática do dia a dia das mulheres, e mais, né, enfim, o que significa isso? O que significa você se auto-intitular? É você ficar lá todo dia, né? Enfim, você pode ficar lá todo dia, você entende, mas qual a maneira, a sua relação com essa questão da justiça social, essa relação com as mulheres, né, essa relação com essa teologia feminista, enfim. É mais ou menos por aí que se caminha, né, o pensamento de lá. E sempre ligado à academia. Então, a gente vai ter lá a diretora da ONG, que é a Maria José Rosado, ela é professora da PUC, e ela é a PUC aqui de São Paulo, e ela é uma das responsáveis pelo setor né, ela é uma das responsáveis pela pós-graduação em Ciência da Religião. Então essa ligação muito forte aí com a academia, com todos os estudos, com o pensamento, né, sempre questionando aquele lugar que você está, enfim. Não sei se eu te respondi, né, mas enfim, é isso. Sim, obrigada.